Responde Nintendo, senhoras e senhores, o quadro aqui de sexta-feira no canal Coelho no Japão, onde a gente coloca as informações no lugar correto. A gente responde algumas perguntas e outras vezes a gente desmente umas coisinhas que andam dizendo por aí na internet. E no episódio de hoje, meus amigos, eu quero preço. Eu quero preço. A gente vai falar sobre, será que jogar Nintendo é tão caro assim quanto falam na internet? Porque olha, eu vou te falar, essa aqui é uma polêmica que a galera enche a boca pra falar. E nisso de encher a boca pra falar, acaba rolando aquele ego de querer muito tá certo, tem aquela pitadinha de guerra de videogames e acaba que essa discussão descamba pra um monte de mentira e desinformação. Agora, o que eu não vou falar aqui nesse vídeo, obviamente, é que videogames são baratos. Não, videogames não são baratos, isso é estabelecido aqui desde o início desse vídeo. E logicamente o videogame da Nintendo também se encaixa nisso, não é barato. Mas se aquele carinha teve 5 mil reais pra pagar no PlayStation 5, ele não devia estar tão preocupado assim só com o Nintendo, né? De qualquer forma, sim, tá tudo caro, mas o meu objetivo é tirar as desinformações, porque eu acho que se a gente vai criticar uma coisa, a gente tem que criticar pelo menos falando a verdade. Então vamos lá que tem bastante coisa pra gente conversar hoje. Deixa aquele like maneiro aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra não perderem esse quadro toda sexta-feira aqui no canal Coelho no Japão, e os outros episódios estão linkados aqui na descrição ou nessa hashtag Responde Nintendo que vocês estão vendo aí em cima do título, beleza? Antes da gente começar, quero agradecer muito os nossos patrocinadores, a loja atacadodosjogos.com.br, porque se você quer pagar mais barato, mesmo no PlayStation, no Xbox ou na Nintendo, vale a pena dar uma olhada na Atacado dos Jogos. Inclusive, fica a dica aí, entra lá no site para poder comparar os preços e você consegue ver em primeira mão os preços dos jogos. A Atacado dos Jogos está fazendo um trabalho muito bacana com todas as plataformas para tentar trazer os jogos ao menor preço que é possível, que eles conseguem no mercado brasileiro. Então se você for comprar alguma parada pro seu PlayStation, pro seu Xbox ou pro seu Nintendo Switch, sempre compensa dar uma olhadinha lá. Acessórios eles também têm e eles dividem em 12 vezes sem juros. Às vezes, quando eles têm estoque, eles conseguem vender também os consoles por um preço bem bacana, também dividindo a 12 vezes sem juros e frete grátis no Brasil inteiro. Dá uma olhadinha nas condições lá no site, eles estão trabalhando com boas pré-vendas pro Nintendo Switch, como o do Metroid Dread, o Mario Party Superstars, o Zelda Skyward Sword HD, que inclusive lança hoje. Fica ligado aqui no canal que tem mais vídeos sobre isso mais tarde, beleza? Então, muito obrigado, Atacado dos Jogos. Tamo junto, galera. Dá uma olhadinha no link que sempre fica aqui na descrição, beleza? Então vamos nessa que eu já quero começar com o pé na porta. Essa aqui, preparem-se, viu? Porque é uma das desinformações que a gente mais ouve e eu quero explicar pra vocês direitinho como funciona de verdade, pra vocês poderem explicar pros outros depois. Jogos da Nintendo têm orçamento menor do que o da concorrência, mas o mesmo preço. Sobre isso é importante a gente ponderar algumas coisas aqui. Número 1. Eu ainda não sei de onde que essas pessoas que dizem isso consultam orçamento de jogos, sério. A maioria não é divulgado. Normalmente isso é alguma coisa que a pessoa tá tirando da cabeça dela, aquela coisa que eu falei, né, de querer muito tá certo e falar o que não sabe pra poder ganhar uma discussão. E aí, como o jogo da Nintendo geralmente tem aquela pegada cartoon, pronto. Ah, mas custou 2 coxinhas e um suco. Isso é simplesmente falta de entender mesmo. Tô de olho, hein? E número 2, atualmente os jogos que não são da Nintendo, por exemplo do PlayStation 5, eles custam $10 a mais, ou seja, no valor de $70. Eu digo atualmente, hoje os novos jogos estão sendo lançados, enquanto que os da Nintendo custam $60. Esse é o valor tabelado. E eu sei que é importante falar que no PlayStation e no Xbox esses preços caem com o tempo, mas eu tô falando de precificação e não política de barateamento com o tempo, que inclusive eu já defendi muitas vezes aqui no canal que a Nintendo devia adotar. E número 3, é preciso o quanto antes largar essa ideia de que precificação tá relacionado com o orçamento. Tipo, sério, a gente tá aqui no canal pra fazer um vídeo falando da onde que vem a precificação dos jogos, e assim, não que eu seja o maior especialista do planeta no assunto, sabe? Mas eu já trabalhei bastante dentro da indústria, eu conheço vários desenvolvedores, inclusive alguns já participaram aqui no canal, enfim. Algum conhecimento eu acumulei ao longo do tempo para dar uma opinião informada, para que no mínimo a gente consiga trocar uma ideia mais interessante. Então fiquem ligados aqui, mas no mínimo guardem essa informação. Precificação não é só determinada pelo orçamento do jogo, beleza? Agora sim, vamos lá. Quando a gente fala de jogos da Nintendo, é muita coisa, né? Um universo gigantesco, mas tem vários jogos que custam $60 e eu não acho que deveriam custar $60. Isso inclui jogos da Nintendo. Eu já falei aqui, por exemplo, várias vezes, inclusive no meu podcast lá, o Final Level Cast. Mas não só jogos da Nintendo. Geralmente quando as pessoas questionam que um Fire Emblem Three Houses vai custar $60, eles acabam dizendo, mas olha, $60 é Last of Us, The Witcher 3, é Zelda Breath of the Wild. Sim, mas $60 também é o preço de Earth Defense Force, sabia? É também o preço de Groove Coaster YY Party. É também o preço de Disasters Report 4.
Vocês entendem onde que eu tô querendo chegar? O pessoal cita só os melhores jogos como se só eles custassem 60 dólares. É o padrão da indústria. Como eu disse, a gente tem que criticar atentado aos fatos e falando a verdade. Então assim, tem um teto, ou seja, um valor máximo que pode ser cobrado, ou melhor, que normalmente é praticado na indústria. Existem outros países que isso é diferente, por exemplo, no Japão, ou então edições especiais onde isso sobe. Mas normalmente no mercado norte-americano o preço é tabelado assim. E todo jogo nesse teto nós chamamos de jogo full price, o jogo a preço cheio. O teto agora na indústria subiu, é 70 dólares, como eu já falei. Mas vamos pegar aqui só a geração passada, quando o full price era 60 dólares. Entendam que aquela primeira seleção de jogos, The Witcher 3, Zelda Breath of the Wild, The Last of Us 2, etc. Jogos desse nível, eles custam 60 dólares porque esse é o teto, é o preço cheio, senão eles custariam mais do que 60. E como eu falei, eu posso afirmar isso porque no Japão não tem esse teto e lá um Zelda Breath of the Wild custou 70 dólares, mais ou menos equivalente a isso. Inclusive, quando eu comprei o meu PS4 e eu comprei o Monster Hunter World pra ele lá, ele custou 80 dólares, tá? É caro mesmo. Então, se você é um daqueles que tá na internet reclamando que Paper Mario e um AAA 4K não deveriam custar o mesmo preço, parabéns, isso só gerou o tal aumento para 70 dólares. E eu não tô inventando isso não, tá? A Sony defendeu esse aumento do teto para 70 dólares, dizendo que somente os exclusivos deles eram bons o suficiente para precificar nesse valor. Tá vendo como as coisas não são bem como a galerinha da internet fica falando? Não tem a ver só com orçamento não, viu? É só você olhar o Returnal, que não é um jogo com um super gigantesco orçamento, tipo esses que a gente acabou de citar. Ele não é um Red Dead Redemption 2 da vida, enfim, ele custa 70 dólares, 10 dólares a mais do que Red Dead Redemption 2. Agora me diz, cadê a galerinha com a tabelinha do orçamento aqui? E cara, os jogos da Nintendo podem não focar em fotorrealismo, as expressões faciais dos jogos da concorrência e todo esse negócio de querer imitar a realidade, mas eles têm suas próprias características que são muito positivas. E aqui eu não vou generalizar, mas eu vou dizer pra vocês que muitas vezes o que a gente pode observar é que, por exemplo, um desses grandes blockbusters da Sony, e eu digo com propriedade porque eu jogo a maioria deles. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um Ghost of Tsushima, um Final Fantasy VII Remake, o The Last of Us Part 2 eu não joguei, mas eu acho que é fácil da gente dizer isso também. Normalmente esses grandes blockbusters cinematográficos que a galera gosta de usar como exemplo, você joga eles até o final, termina eles e acabou. De repente você vai jogar um pouco mais online, mas dali a pouco você abandona também. Aliás, eu acho melhor a gente provar isso com números. Então, ó, prepara o clipe aqui pra você lançar lá no Face, no Twitter e etc. Quando alguém chegar falando frase tipo essa aqui, ó: jogo da Nintendo é caro e não compensa pra quem quer economizar. Beleza, mas será que isso é o caso sempre? Eu vou usar aqui como referência agora o site How Long to Beat, que é um site que compila a média de duração dos jogos. E tem várias médias que os usuários publicam, ou seja, não são nem pessoas correndo pra zerar e nem pessoas se arrastando. É a média de horas que os jogadores gastaram pra zerar aquele jogo. The Last of Us Part 2 demora 24 horas pra zerar e 42 se você quiser fazer tudo. God of War, jogaço, 22 horas pra zerar e 52 horas pra fazer tudo. Ghost of Tsushima, jogacíssimo também. Ouça o nosso Final Level Cast sobre esse jogo. 24 horas pra zerar e 60 horas pra fazer tudo. E olha que a gente pegou 3 dentre os melhores exemplos, hein? Agora vamos fazer o mesmo com a Nintendo. Zelda Breath of the Wild, apesar de poder ser zerado rápido, na média as pessoas jogam de 50 horas pra zerar, ou seja, elas curtiram 50 horas de jogo até zerar, e a média de quem fez tudo foi 188 horas, e eu conheço gente com mais de 400. Sim, eu jogo esse jogo desde 2017 e até hoje não enjoei. Fire Emblem Three Houses, que foi um que eu usei no exemplo mais cedo. 50 horas pra zerar, 195 horas pra fazer tudo. New Pokémon Snap, o tal do jogo que não vale 60 dólares que a gente ouviu tanto na internet. 50 horas pra fazer tudo também, fora as features online. Animal Crossing New Horizons, 60 horas pra zerar e 387 horas pra fazer tudo, sendo que é até estranho isso, porque você nunca faz tudo em Animal Crossing, já que o jogo tem atualizações constantes, e a gente já mostrou aqui em outro vídeo no canal os comentários lotados de pessoas que já fizeram mais de 1000 horas em Animal Crossing. E eu nem vou começar a citar Smash, Splatoon 2, Mario Kart 8, que são jogos que você basicamente joga online ou local, tipo a geração inteira do console, desde que você compra ele até você comprar o próximo. Sério, você encontra facilmente pessoas com mais de 1000 horas nesses jogos. Você entende que eu não tô querendo fazer uma comparação dizendo que um é melhor que o outro aqui. Eu tô querendo dizer que os argumentos que as pessoas usam pra tentar desmerecer esses jogos da Nintendo e falar que eles são muito caros, muitas vezes são argumentos quebrados, cara. Bota aí no lápis quantos jogos, super produções que realmente merecem 60 dólares, mas que duram 50 horas pra fazer tudo, precisam pra dar as 380 horas do Animal Crossing.
Fez a conta aí pra você? Eu faço. 7 jogos, se a gente colocar em vez de 380 horas, 350 horas médias. Isso dá o quê? $420 ou 60 no Animal Crossing. Então, se o cara curte Animal Crossing, mano, se Animal Crossing é um jogaço pra ele, e é um jogaço, pra que tu vai ficar inventando coisa pra falar pra ele? Ah, esse jogo não vale esse preço pra ele. Pode ser que pra ele vai valer muito mais do que um outro jogo assim como eu citei pra vocês. Então, dito isso, cara, será mesmo que aquele carinha da internet tem razão de falar que os jogos da Nintendo não compensam pra quem quer economizar? Vale pensar sobre isso. Agora que a gente já começou com uma explicação mais longa, muita gente diz o seguinte, cara: alguns meios de se economizar, como dividir conta e mudar o país da eShop do Nintendo Switch, são ilegais e a Nintendo não permite. Eu já digo pra vocês de cara aqui que ambas essas coisas não foram feitas com esse propósito. A alteração de país da eShop, ela foi pro caso de você comprar o Nintendo Switch, por exemplo, na Europa, mas poder comprar e jogar jogos na América. Algo assim, afinal de contas ele não tem trava de região, você pode viajar de um lugar para outro, é o mesmo Nintendo Switch no mundo inteiro. E o compartilhamento de contas, ele foi feito para quem tem mais de um modelo do Nintendo Switch. Por exemplo, eu tenho aqui um Switch base e um Switch Lite. Ou para quem tá jogando com familiares na mesma casa. Para poder continuar a sua jogatina, não importa em qual modelo. Então quando a gente usa isso para poder economizar, eu acho que é justo dizer que de fato é uma gambiarra, mas é mentira dizer que é ilegal e que a Nintendo não permite isso. Como eu digo, quer criticar, pelo menos se baseie na verdade. E como é que eu sei isso? Bom, a Nintendo, como vocês sabem, é irredutível quando não aprova algo. Cara, cansam de ter notícias na internet sobre isso. Essa semana mesmo eu falei de 2 casos aqui no canal, onde o cara foi preso por fazer algumas modificações, os processos da Nintendo contra a pirataria, os fechamentos de sites de ROMs e tudo mais, enfim. A onda de ban com todo mundo que faz alguma coisa que não seja correta dentro do sistema dela, certo? Isso é amplamente conhecido. Quando a Nintendo não gosta de algo, ela, sem aspas, combate isso. E a Nintendo tá mais do que ciente dessas gambiarras que a galera faz, muito antes até mesmo de lançar o console. Eles projetaram para ser permitido isso. Você acha mesmo que quando você compra um jogo na eShop dos Estados Unidos, a Nintendo não sabe que o cartão de crédito e o dinheiro em si vieram do Brasil? Lógico que eles sabem. Vocês acham que ninguém contou pra Nintendo que tem gente compartilhando conta? Desde 2017? É lógico que ela sabe, cara. Inclusive, a Nintendo ajusta essas gambiarras meio que pro limite do que ela aceita. Por exemplo, ela limitou a compra em outras regiões por continente. Hoje a gente só compra fora em países das Américas, e a Nintendo fez isso, inclusive, usando a nacionalidade do cartão de crédito, provando que sim, ela sabe. Além de limitar também o compartilhamento de contas, impedindo que contas secundárias ilimitadas sejam usadas só de uma vez na mesma conta. Tem vídeo aqui no canal sobre isso também. Então sim, cara, lógico que a Nintendo é ciente dessas coisas, e quando a coisa passa dos limites do permitido, ela limita ou corta. Então, obviamente, a gente não ia compartilhar aqui procedimentos passíveis de banimento num console ou alguma coisa negativa pra vocês. Inclusive, como eu já não fiz no passado, muitas dicas que algumas pessoas começaram a dar na internet e muita gente me cobrou pra compartilhar isso, eu falei, não, isso a gente não fala aqui no canal porque não é bacana. Mas essas dicas que a gente dá aqui no canal, elas são tranquilas. Vocês podem usar e economizar sim. Inclusive, provavelmente a Nintendo não bane por completo esses métodos por saber que eles são meios de gerar consumo. Tipo, muita gente só compra um jogo porque ele tá dividindo com alguém. Melhor uma venda do que zero, certo? Então vamos para número 3, meus amigos. A eShop não tem promoções boas como nos outros consoles. Uou. Calma aí, meu. Quem fala isso, eu vou te fazer um convite. Vem aqui no canal Coelho no Japão toda segunda-feira, porque a gente tem jogos excelentes abaixo de R$100, abaixo de R$50, além de uma seção dedicada só de jogos abaixo de R$30. E jogos bons. Toda semana a gente traz isso, cara. Quantas pessoas não acompanham aqui o canal para conseguirem manter uma biblioteca ativa cheia de jogaços no Nintendo Switch através das dicas que a gente traz aqui? Muita gente, eu garanto isso pra vocês. Mas eu vou fazer algumas considerações. Número 1, isso é provavelmente uma distorção de fala. É verdade que os jogos da Nintendo não entram em grandes promoções. Tem promoções aqui e ali de vez em quando, mas normalmente não passam de 30% de desconto. Aí essa fala de os jogos da Nintendo não ficam em promoções boas, vai virando um telefone sem fio da galera que gosta de espalhar desinformação e acaba virando a eShop da Nintendo não tem promoções boas. Vocês sabem que isso acontece. Número 2, talvez quem diga isso compare a eShop com provavelmente o PC, a Steam, aonde realmente é outro universo, cara. Seria maravilhoso se nos consoles fosse assim. Lá tem realmente promoções insanas, a gente sabe. Principalmente na nuvem. A nuvem, inclusive, ainda mais do que na Steam. Agora, nos consoles, cara, cada hora mudam as coisas. Tem hora que no Nintendo Switch os preços vão estar mais baixos no mesmo jogo do que nos outros consoles. E tem hora que nos outros consoles as promoções também vão estar melhores do que as que tem no Nintendo Switch. E isso também acontece um pouco porque o Nintendo Switch é mais recente. Tipo, se vocês acompanham o quadro de segunda-feira aqui no canal, vocês veem direto que os jogos ao longo dos anos vão aumentando o seu desconto. Tipo, a empresa não começa já atacando
80% de desconto. A primeira promoção ele fica com 20%, na segunda promoção que eles fizerem vai 40%, depois eles fazem 50%, e aí fica assim por um bom tempo até chegar lá nos grandes descontos. Hoje em dia já tem vários third parties de excelente qualidade, como por exemplo o Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, que já chegou a custar R$40 na eShop. Isso não é raro não, cara, isso é tipo bastante comum. Afinal de contas, quem acompanha aqui o canal toda segunda-feira sabe disso. Então conforme o tempo vai passando, as promoções elas vão melhorando, mas novamente já se foi a época que não dava para comprar um ótimo jogo por R$60. Infelizmente isso exclui os jogos da Nintendo, claro, como eu já falei aqui. E como eu já critiquei muitas vezes aqui no canal, e como eu já disse que seria muito bom se a Nintendo abaixasse esses preços gradativamente, o consumidor agradeceria. Mas novamente, uma coisa é você dizer que os jogos da Nintendo não tem boas promoções, e a outra coisa é dizer que a eShop do Nintendo Switch não tem boas promoções. Tem muitas, e de jogos excelentes, beleza? Número 4. O mercado de jogos usados do Nintendo Switch é inviável por causa do preço dos jogos. Essa aqui é interessante, porque o mercado de mídia física usada no Nintendo Switch tem duas características, uma boa e uma ruim. A ruim é a seguinte: o valor das mídias físicas de fato é alto, mesmo depois de muito tempo, sendo os valores das mídias físicas usadas no Nintendo Switch o mais próximo da dos jogos lacrados das três plataformas. Isso é verdade. Mas a boa notícia por outro lado é a seguinte: o valor dos jogos é alto. Hã? Como assim? Essa não era notícia ruim? É, mas funciona para os dois lados. Mesmo depois de um tempo sendo o mercado mais próximo dos jogos lacrados, isso significa que se você é do tipo de pessoa que acompanha o mercado de usados, você compra, vende os seus jogos para poder jogar o que você quer, pegar o próximo jogo, ou seja, se você prefere gastar menos comprando jogos usados e depois vendê-los para uma outra pessoa e com esse dinheiro comprar outro jogo usado, cara, o Nintendo Switch tem um melhor mercado para economizar com isso, porque como o valor dos jogos usados dificilmente desvaloriza, você pode pegar o seu jogo, jogar ele sem pressa, e aí quando você eventualmente terminar aquele jogo e enjoar dele, você pode vender ele por um preço bem equivalente ao preço que você pagou originalmente. Agora, obviamente, isso é uma má notícia em todos os ângulos para quem gosta de fazer volume, ter a caixinha guardada na coleção. Aí sim, realmente nesse caso, é mesmo muito mais barato nas outras plataformas. Mas se você é da turma do desapego, o Nintendo Switch é uma boa opção, então vai de cada pessoa. Número 5. O Nintendo Switch é o mais caro dos consoles. Essa aqui é provavelmente outra frase que era uma coisa e acabou virando outra coisa na internet. Porque tipo assim, hoje o Nintendo Switch é o console mais barato, ou seja, o Nintendo Switch Lite, por exemplo, você acha aí numa Amazon, novo lacrado com segurança por tipo R$1.700. Na própria atacado dos jogos.com.br você vai pagar muito mais barato do que isso. E com a diferença desse valor você ainda pode comprar um jogo. Esse pode não ser o preço do Nintendo Switch tradicional, né, entre aspas, o mais boladão, mas se a gente tá falando de economizar o máximo possível, faz sentido, porque ele de fato roda todos os jogos que o Nintendo Switch roda. Talvez se você incluir aí bundles em modelos como o de 1 TB do Xbox One e somar o preço do espaço interno mais os jogos do bundle, ok, aí sim. Mas definitivamente dizer que o Nintendo Switch é o console mais caro tá longe da realidade. A gente tá usando o mercado de lacrados como base também, né? O Brasil tem muito mais Xbox One e PlayStation 4, então nos usados pode ser que isso seja bastante diferente, o que é uma boa coisa para os consumidores no fim das contas. Mas no mercado de usados, cada um coloca o preço que quer, então é um pouco difícil de medir. Pode aparecer alguém do nada com um preço super baixo, ou então alguém colocar um preço super caro. Enfim, é outra pegada. Mas eu acho importante notar aqui no vídeo porque é verdade. Só que essa frase que a gente ouve talvez seja na verdade, entre aspas aqui, o Nintendo Switch é o videogame mais caro de se manter, já que ele não tem o Game Pass, esse tipo de coisa, e caraca, o Game Pass não dá pra competir, cara, é um serviço sinistro. Então realmente vai variar do perfil de jogador. O cara, ele pode gastar R$2.000 no Nintendo Switch Lite, mais um Super Smash Bros, por exemplo, e um outro jogo. Porque são jogos que ele quer jogar, é o jogo favorito dele, e ele não se interessa tanto por outros jogos. E aí ele vai manter aquele videogame por um tempão só jogando esse jogo, porque Smash é insano de conteúdo, e vários outros jogos gratuitos que tem no Nintendo Switch, como por exemplo, Fortnite, o Rocket League, ou até mesmo o Pokémon Unite, que vai sair aí em breve. E sério, tem gente que compra console só pra jogar Fortnite, cara. E o Nintendo Switch atualmente, com o Fortnite dificultado nos celulares, é uma opção pra quem quer jogar ele no modo portátil. Mas obviamente que a parte verdadeira disso é que pra vários perfis de jogadores, de fato, o Nintendo Switch ele vai ser o mais caro de manter. Como eu falei, eu acho que as críticas são muito cabíveis, cara. É importante. Eu mesmo já fiz essa crítica múltiplas vezes aqui no canal, vocês que acompanham sabem disso. Mas quando eu falei, quando a gente quer falar uma crítica na internet, a gente no mínimo tem que falar sobre a verdade, né, cara? Não inventar coisa. Então não é, compra aí que é baratinho. Na verdade, essa frase não funciona pra nenhum videogame, nenhum console. Mas se você gosta dos jogos da Nintendo, se você gosta da proposta do Nintendo Switch, que é a única no mercado, é importante você saber que não é uma realidade tanto assim quanto as pessoas falam. Dá pra ter o console com um montão de jogo toda semana e pagar pouquinho, ou você aproveitar muito tempo os jogos que você comprou, ou você revender esses jogos pra
para poder pegar jogos novos sem gastar muito dinheiro, porque a diferença de preço não vai ser grande. E se você quer mais dicas sobre isso aqui, cola com a gente aqui no canal, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal Coelho no Japão, porque a gente tá preparando uma série de vídeos focados em economia pro Nintendo Switch. E a gente vai espalhar essas informações e ajudar quem quiser aproveitar essas maravilhosas franquias da Nintendo, amenizando esse custo. Combinado? Vocês podem contar comigo, meus amigos, porque a gente tá aqui pra poder ajudar. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, como eu falei, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho de notificações, que é importante pra vocês não perderem esses vídeos que a gente lança, e passe aqui no canal toda sexta-feira pra ver mais um episódio dessa nossa série de Responde Nintendo, respondendo as perguntas de vocês e desmentindo algumas coisas, informações erradas que passam na internet, pra gente ter uma discussão mais aprofundada sobre as coisas e pra gente entender um pouco melhor de fato as coisas e não ficar refém daquele carinha que fala qualquer coisa pra tentar estar certo na internet, não é mesmo? É importante isso. Mais uma vez quero agradecer a loja atacadosdojogos.com.br por apoiar o nosso trabalho aqui no canal. O link deles está aqui na descrição. Como eu falei, você pode ir lá no site deles e tirar suas próprias conclusões, é muito fácil. Então valeu, Atacados dos Jogos, tamo junto, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, tanto lá no Twitter quanto no Instagram e também no TikTok. Me sigam por lá pra gente poder bater um papinho maneiro e pra outros conteúdos exclusivos que a gente não coloca aqui no canal. Principalmente tem muita discussão sobre isso lá no Twitter, que a gente troca essa ideia imediatamente. Vamos conversar aqui nos comentários também. Lembre-se de respeitar as pessoas aqui nos comentários. Mas vamos fazer um combinado aqui. Ideias diferentes são importantes, discordar é importante, mas escreva aqui nos comentários: eu assisti o vídeo até o final, pra eu pelo menos saber que você ouviu o pensamento até o final e a gente conseguir trocar essa ideia melhor, beleza? Então é isso, meus amigos. Lembrem-se, links da Amazon também aqui na descrição com os produtos que eu recomendo. Quando vocês forem comprar alguma coisinha lá, inicie a navegação através do meu link afiliado, que é uma forma de vocês me apoiarem. E muito obrigado a todos os apoiadores aqui, membros do canal Coelho no Japão e subs lá na twitch.tv/Coelho no Japão. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e valeu!